Olha só, hoje o papo é com ele, um cara especialista na técnica de polimento de vidros. Como eu falei, o nosso podcast é para trazer conhecimento para você. E a gente traz Sérgio Baldwin, diretamente de São Paulo, online conosco, tá? Falando sobre Resolvidro e sobre os compostos Resolvidro e todo o mercado. Como é que está o mercado hoje? Seja bem-vindo, Sérgio. Carboneira, muito obrigado de coração pela honra do convite. Vamos tratar aqui da melhor maneira possível aqui sobre o polimento de vidro, sobre esse mercado incrível que se expande a uma velocidade insana. E eu acredito que não poderia ter um lugar melhor para a gente falar sobre isso, porque nesse ano, né, 2026, dentro do Speedway Detailer em Balneário Camboriú, um dos maiores eventos do país, com certeza um dos eventos mais divertidos de se trabalhar no mundo, muito gostoso de trabalhar lá, mas nesse ano a gente experimentou uma explosão no número de profissionais trabalhando no polimento de vidro de maneira correta, de maneira técnica, a partir do que a gente conseguiu apresentar no seu evento. Então, lá foi realmente uma chave, um ponto de inflexão maravilhoso, principalmente para a região sul do país, porque esse ano, o mês de março, foi incrível. Estou todo arrepiado aqui só de lembrar de como foram os dias incríveis do evento, onde a gente conseguiu compartilhar muito conhecimento, fazer um verdadeiro mega curso repetido em cíclicas ali, né? Dezenas de vezes, atingindo milhares de pessoas, milhares de profissionais que pararam no stand ao longo dos dias do evento. E o Speedway Detailer é evento de referência, não é à toa, porque é um evento onde se entrega uma mega estrutura e conhecimento de verdade. A gente conseguiu levar isso, sem sombra de dúvida, para a galera em Camboriú este ano. É, Então, eu tenho que te agradecer pela oportunidade de estar no evento com a Resolvido, um evento incrível, extremamente profissional, bem estruturado, e também pela oportunidade de hoje para compartilhar mais um pouquinho de conhecimento com a galera. a honra é toda nossa de ter profissionais do teu gabarito. Tanto é que você, tirando o Geraldo e o Alê, que foram os dois primeiros convidados que a gente começou a história com o Alexandre Rodrigues, e ela se perpetua com o Geraldo, que é meu sócio, dono aqui da Speedway Music Park. Hoje você é o nosso Maravilhoso. convidado e com uma honra gigantesca, cara. Eu quero te fazer algumas perguntas e você tem todo o tempo do mundo para explanar, não tenha medo de explanar, tá? Como que aconteceu o crescimento do mercado de restauração de vidro nos últimos anos, Sérgio? Pergunta maravilhosa. Obrigado por uma pergunta tão bacana, porque é uma oportunidade que eu tenho aqui de poder mostrar para a galera o como esse mercado explodiu de uma maneira que pouca gente conseguiu acompanhar a velocidade, né? Principalmente nos últimos 4 anos. Em 2022, a Resolvidro foi criada através da Arbax, e até então a gente tinha alguma coisa de método, alguma coisa de produto, mas era boa parte do que a gente fazia era meio na base da intuição ou do ódio mesmo, porque era muito difícil. Eu comecei em 2015 no polimento de vidro e não tinha recurso nenhum, não tinha quase ninguém que ensinasse. As poucas pessoas que ensinavam, como não tinha essa facilidade digital, essa facilidade da internet que a gente tem hoje, as poucas pessoas que ensinavam não tinham um alcance muito grande também. Então, o conhecimento não era realmente bem disperso, bem distribuído entre as pessoas, e os profissionais sofreram muito. E em 2022, quando a Resolvidro chegou no mercado, a Resolvidro começou a mudar radicalmente esse panorama. Porque primeiro a gente lançou o composto Resolvidro, que já vinha com um corte superior ao do óxido de sério, que era o que a gente estava acostumado a usar, infinitamente melhor do que qualquer outro composto que existisse no mercado, nacional ou internacional na época. E na sequência a gente veio em 2024 com o primeiro sistema de lixamento de Resolvidro, que revolucionou, que mudou completamente o mercado. Nesse período, a gente vai criando padronização mesmo de processos, facilita cada vez mais. Em 2025, viemos com o Resolvido Gold, que é o melhor composto do planeta hoje, é algo fora de série. Eu brinco aqui, falo que é quase uma lixa líquida, facilita demais a vida do profissional. Agora, em 2026, viemos com uma nova geração das lixas Resolvido, com um processo ainda mais rápido, ainda mais fácil. Temos até, entre os dois sistemas da Resolvido, temos um sistema com 2 passos só de lixamento, coisa que não daria nem para imaginar se fazer com qualidade. Peraí. Desculpa te atrapalhar. Você está me Oi. dizendo que aquele sistema antigo que o pessoal utilizava, e eu vi isso acontecer, no qual se utilizava, às vezes, 3, 4 tipos de lixa, boina, uma boina especial, demorava horas e horas, você resolve com 2?
Hoje nós temos um sistema com apenas 2 passos de lixamento. Nós temos 2 sistemas rodando hoje, um sistema tradicional, que você pode usar 3 ou 4 lixas, e mais um novo sistema revolucionário, que é passo 1 e passo 2 da Resolvidro, que a gente brinca, que fala que a Rosinha e a Delicazinha, né, Como? elas são lixas Repete? incríveis. É a Rosinha e a Delicazinha. Passo 1 e passo 2 apenas, 2 passos de lixamento, um passo para cortar, um passo para refinar, e depois já vem com um polimento, com uma bolha de carpete de baixíssimo custo, com um composto Resolvidro Gold de altíssima tecnologia, e cortou-se com isso o tempo, assim, para uma fração mesmo do que era antes. Então, hoje o profissional escolhe se ele quer usar um sistema convencional, com custo mais baixo, mas ainda de altíssima tecnologia, porque as lixas tradicionais também foram aprimoradas agora em 2026, elas estão melhores, estão cortando mais rápido e com acabamento melhor. Ou ainda o profissional pode escolher até se ele quer usar um sistema de apenas 2 passos de lixamento. Enfim, a gente revolucionou completamente o mercado. E essa revolução que a gente criou no mercado trouxe milhares de profissionais para esse mercado do vidro. Muita gente não podia nem ouvir falar em polimento de vidro e hoje faz e faz com gosto, faz rindo e me mandando mensagem aqui depois: nossa, Sérgio, é muito mais lucrativo para mim polir vidro do que polir carro. Prefiro 1000 vezes pegar 3 para-brisas para polir no dia do que pegar um carro inteiro para polir. Porque essa evolução tecnológica proporcionada pela Resolvidro no mercado trouxe essas possibilidades. Entendeu? Ao invés da gente ver trazendo mais coisas e complicações e processos e coisa profissional comprar, a gente veio enxugando cada vez mais o processo, deixando ele cada vez mais rápido, mais simples, entendeu? O profissional hoje gasta menos dinheiro em material e muito menos, mas muito menos tempo e muito menos esforço físico para fazer um polimento no vidro do que se gastava 5, 6 anos atrás, entendeu? Tudo isso através dessa evolução que a Resolvido vem proporcionando no mercado desde 2022, quando a gente despontou ali no mercado e começou a aparecer de verdade. Fantástico. É realmente diferente do que a gente está fazendo. Você falou ali sobre polimento de verniz, polimento de vidro. Quais as principais diferenças disso? São 2 universos diferentes, Carboneira. É coisa de louco, assim, muda absolutamente tudo. Para você Perfeito. ter uma noção, a principal diferença é a dureza do material que você vai trabalhar. O verniz mais duro que você pode imaginar, aquele verniz mais duro que você já lixou e já poliu na vida, não é nada perto da dureza do vidro mais macio, entendeu? O vidro mais macio é múltiplas vezes mais duro do que o verniz mais duro. Então, essa dureza do material faz com que os processos de materiais que você usa sejam completamente diferentes. O jeito de você conduzir a máquina, o tempo de deslocamento da máquina, a temperatura que você trabalha, é tudo diferente no vidro quando você compara para o verniz. E essa é a maior dificuldade, inclusive, que os profissionais que estão começando nesse setor agora enfrentam. É entender essa condução, essa ergonomia diferente na condução da máquina para poder alcançar resultado. Porque quando você vem com o seu hábito, sua forma de conduzir a sua politriz no verniz, você traz isso para o vidro, você simplesmente não consegue resultado, não consegue fazer um serviço realmente profissional. A pergunta Entendeu? que eu te faço é: a politriz, bem, quando eu fiz o meu primeiro curso, era rotativa. Se mantém a rotativa? Se man Sim, se se mantém a mantém a rota rotativa exatamente por conta dessa diferença de dureza de material. Uma rota orbital não vai conseguir proporcionar, né, a mesma abrasividade que uma rotativa proporciona. Então, como você tem a rotativa proporcionando uma abrasividade muito maior, você está lidando com uma superfície muito mais dura, você tem que usar toda a abrasividade que estiver disponível, por isso você vai dar prioridade sempre para uma politriz rotativa. perfeito. Outra coisa que eu aprendi na época, isso eu vou botar 5 anos atrás, Sérgio, temperatura, não podia passar de 60 graus. Isso se mantém, isso teve Então, aí é uma coisa adequações, interessante. ou depende do vidro, depende do para-brisa, depende do vidro que você vai polir, depende da marca, da montadora. Tira essas dúvidas para Então, nós. tem uma coisa interessante aí, porque tem coisas que a informação procede, mas o porquê dessa informação até um tempo atrás não procedia. Então, o que se passava? Olha, não pode esquentar o vidro acima de 60 graus porque ele pode quebrar. E, na verdade, não é aí que está o negócio. Você pode passar 70, 80, 90, 100 graus, só que você não deve. Não é porque você pode que você deve, né? Você pode, mas não deve. Mas onde que está o segredo? A gente, por exemplo, já levou em demonstração no evento mesmo, a gente levou para a brisa a 147 graus. E o para-brisa é um vidro considerado delicado, porque é um vidro comum laminado. E a gente levou a 147 graus durante o evento só para mostrar para o pessoal que pode esquentar. Mas a temperatura nossa, o nosso teto operacional hoje é de 65 graus. Na verdade, não é para proteger o vidro que a gente tem esse teto operacional. É principalmente para proteger os seus materiais.
porque acima dessa temperatura você vai começar a danificar suas lixas, você vai começar a danificar sua boina, principalmente a água que você usa no processo, na parte do polimento, ela vai começar a evaporar muito rápido e você vai perder muita eficiência no processo. Então, para garantir a máxima performance e para garantir também a máxima durabilidade dos materiais, a gente coloca um teto de temperatura de 65 graus. Então, enquanto falava-se antigamente que era no máximo 60, porque senão o vidro pode quebrar. Quando, na verdade, não, não é por conta do vidro quebrar. Você se mantém numa temperatura de 65 para baixo para proteger o material que você está usando. Perfeito. Hoje você trabalha na área do vidro, polimento. Vamos dizer, o Exato. iniciante, qual é a maior dificuldade hoje daquele que começa, que o profissional iniciante mais encontra hoje na área de polir vidros? Olha, a primeira grande dificuldade, sem a menor sombra de dúvida, é a tocada de máquina. É a compreensão de que quando ele está polindo o vidro, ele vai conduzir a politriz de uma maneira completamente oposta à que ele usa para conduzir no verniz. As preocupações dele ali na tocada de máquina mudam completamente, até a posição da mão mesmo, a forma de conduzir, tudo muda, e essa é a maior dificuldade. O profissional ele vem com os hábitos, normalmente, do polimento de verniz, e aí ele tem dificuldade de virar aquela chavinha, né? A gente sempre fala para o pessoal, olha, separa uma caixinha só para o polimento de vidro, uma caixinha só para o polimento de pintura, porque são coisas separadas. Essa é disparada a primeira grande dificuldade. E a segunda grande dificuldade é vencer o medo, né, que é gerado nesses profissionais quando eles estão começando, pelo que o pessoal fala, os mitos, as lendas que o pessoal fala muito. Fala que vai dar grau no vidro, que vai quebrar o vidro se esquentar, enfim, o pessoal fala um monte de coisa e aí o profissional muitas vezes chega com medo e esse medo gera bloqueios mesmo, gera travas. E quando você fala, não, pode pôr peso aqui, ó, pode pôr pressão, não, conduz a máquina mais devagar, pode aquecer ali e tal, o cara, ele evita, ele resiste a fazer o que tem que ser feito por conta desse monte de coisa que ele fica ouvindo ali, de um monte de informação errônea que chega na cabeça dele antes dele começar, Tá. entendeu? Agora eu tenho umas perguntas bem pessoais aqui. Vamos lá. Quando que eu não devo, em hipótese alguma, fazer um polimento num vidro? E quando eu, ok, esse vidro eu posso polir. Existe alguma regra, por exemplo, alguma trinca, algum defeito no vidro que já exista e eu analisei, avaliei, vi o problema, opa, parou por aqui, nem vou começar a polir o vidro porque vai dar ruim. Perfeito, você observou de maneira perfeita. Você tem que observar dano estrutural no vidro. No caso de um para-brisa, uma trinquinha, aquela batidinha de pedra que faz ali uma estrelinha ou um olhinho de boi, né, redondinho e tal, se tiver um dano desse, não importa quanto seja pequeno, se você for lixar ou polir o para-brisa, esse dano pode expandir, o vidro já está trincado. Se você for ali aquecer, gerar pressão, vibração, tudo, a chance dessa trinca expandir, você perdeu o para-brisa. Num Gigante. vidro comum, ou até mesmo num vidro temperado, danos na borda. Se você vai estar num vidro arquitetônico, numa janela de um carro com vidro temperado, se você perceber um lascado na borda ali daquele vidro, não mexa naquele vidro. É sempre importante o profissional fazer uma análise e se ele encontrar qualquer dano estrutural prévio, ele não mexe naquele vidro. No caso do para-brisa, de maneira específica, essa trinquinha que a gente citou, se você fizer o processo de reparo de trinca, que é aquela injeção de uma resina que preenche aquela trinca e estabiliza a estrutura, aí dá. Depois do reparo feito, dá para lixar, dá para polir, Ótimo, com eu ia te cautela. fazer essa seria a próxima pergunta. Você já Exatamente isso, então. Já acabei me antecipando aqui respondendo. Feito o bom? reparo da trinca, mas o reparo profissional, não é pingar aquela resina xing-ling que os caras põem o videozinho lá que pinga e some trinca, não, porque aquilo lá não funciona, tá? Tem que ser um reparo feito com a ferramenta adequada, que gera vácuo, pressão, injeta a resina ali, preenche bonitinho. Fez o reparo, ó, liberado para polir. Show de bola. Retiro ou faço no local? Muitas perguntas chegam para mim, tá? Ó, Assim, cada chegou algumas reparo. perguntas que as pessoas dizem: Augusto, o ideal é que você retire o para-brisa ou eu faço ele no local? Faço por dentro e por fora ou só serve para fora? Por exemplo, um para-brisa. No caso do para-brisa, o que você vai analisar? Chegou um veículo antigo para você, chegou um Fusca, um Corcel, um Mustang, sei Síndrome lá, síndrome da mulher feia, fala aí. o paradoxo sobre efeito, isso é maravilhoso. O que acontece? Ó, o carro antigo sempre vai chegar com o vidro riscado por dentro e por fora. Você não vai conseguir ter acesso para a máquina para fazer o processo de lixamento e polimento por dentro com o vidro no lugar.
Então, um carro antigo, via de regra, é importante você convencer o cliente a tirar aquele vidro para você poder fazer a restauração completa, dentro e fora. Porque senão cria esse Inclusive, atenção, atenção, atenção. Tem um vídeo do Sérgio, eu vou te atrapalhar, Sérgio, porque tem um vídeo do Sérgio, entra no perfil Sérgio Boldrin, né? É esse o teu perfil? no Instagram, @Sérgio Boldrin. Sérgio Boldrin é o famoso papo de cavalo, para quem não conhece, que esse cidadão aqui dá coice até no vento. Já tem Pa... fama de ser cavalo mesmo, né? Hã? Já tem fama de ser cavalo mesmo, né? É, eu vou mudar teu nome, né? Eu acho que você tá mais para texugo. Conhece o texugo? Aquele bichinho que sai para arrumar confusão de manhã cedo, até com elefante, leva pontapé de elefante, de naja, leva coice de tudo quanto de zebra, de onça, de leão e tá sempre vivo. Tu é um texugo, não é nem Todo dia uma nova cavalo. treta. Ah, tem ali, agora voltando ao saindo da quinta série, você tem um vídeo mostrando esse trabalho, que é justamente o paradoxo da mulher feia, do homem feio, enfim, para não dizer que a gente tá sendo alguma fobia, é o paradoxo da feiura, enfim, que tá os 2 lados do risco destruído. Então, você quer saber como fazer o polimento de um para-brisa mais antigo? Segue o Instagram Sérgio Boldrin, é fantástico. Pode continuar, Sérgio. Agora o que acontece? Devo explicar o paradoxo da mulher feia ou deixa o pessoal procurar lá no Instagram? Deixa procurar no Instagram para seguir lá e entender o Beleza. que é. Agora, o que acontece? Nos veículos mais novos, mais atuais, não vai ter risco pelo lado de dentro, vai ser isso só por fora, e aí você vai trabalhar com vidro no carro normalmente. Aqui na minha oficina, mais de 90% dos serviços são feitos com vidro no lugar mesmo. Porém, quando a gente passa para um vidro lateral, por exemplo, o profissional tem que ser responsável, conversar com o cliente e mostrar para o cliente o que dá, o que não dá para fazer, e de que jeito é melhor para ser feito ou não. Então, chegou um vidro que tem aquele risco, vidro lateral, aquele risco de pestana, aquele risco vertical muito próximo da borracha, muito próximo da coluna, ou entrando ali na área da pestana, às vezes uma pestana é difícil de remover também, é bom você conversar com o cliente e explicar que, se for para fazer aquele vidro lateral no carro, aquela última faixinha de risco perto da coluna da porta, aquele último meio centímetro de risco ali perto da pestana, não vai sair. E se o cliente quiser que saia todos os riscos, até do último cantinho, da última borda, pertinho da borracha, tudo, é simples. Remove o vidro. Se você não e se o profissional não souber remover, manda para um auto-vidros, né? Faz a remoção do vidro, aí sim, coloca o vidro na bancada, no cavalete e faz o processo ali fora. Então, tudo vai do que é conversado com o cliente, da necessidade que se apresenta ali, do perfil de risco no vidro. O cliente não é obrigado a saber, ele não vai saber, ele é leigo, não vai saber o que dá, o que não dá para fazer. Cabe ao profissional explicar o que dá para fazer em cada situação, com o vidro Pode no carro, continuar. com o vidro fora do carro. Eu faço isso direto aqui, e aí fica a cargo do cliente escolher o que ele quer. Prometo ali de 80% a 90% de remoção dos riscos com o vidro no lugar e consigo chegar muito próximo de 100% de remoção dos riscos com o vidro no cavalete, entendeu? E cada caso é um caso sempre, tudo avaliado individualmente. Boa? Sérgio, muito importante para gente relembrar quem começou um movimento de polimento de vidro. Infelizmente, ele nos deixou em 2019, mas é uma referência até os dias atuais. Chama-se Carcaça. Então, Sempre será referência. desde já, uma lembrança de um dos maiores e melhores profissionais do Brasil, Carcaça. O programa é para Exatamente. você e para tua família com um monstro. Sérgio, fala um pouquinho Obrigado. dos métodos antigos que lá o Carcaça usava com óxido de sério, com as lixas que ele utilizava. Fala um pouquinho para a gente disso, do método Carcaça e o que mudou, o que aconteceu. Cara, o Carcaça, ele foi um cara muito à frente do tempo dele, um verdadeiro gênio. O que a gente faz hoje teve o princípio, teve o começo ali a partir do que ele desenvolveu. O Carcaça, ele entendeu a dureza da superfície, método para desbastar essa superfície de maneira regular, de maneira estável, entendeu? E ele desenvolveu esse entendimento que a gente tem sobre temperatura de trabalho, sobre o tipo de abrasivo a ser usado, começou lá com o Carcaça. Ele realmente foi uma pessoa maravilhosa e um profissional muito fora da curva que pavimentou tudo que a gente usa hoje.
O carcaça com lixas para mármore e com óxido de sério, ele já conseguia fazer remoção de riscos profundos, que eu lá em 2015, quando comecei somente com óxido de sério e a boina, sem ter nenhum processo, sem ter acesso a nenhum processo de lixamento, eu não passava nem perto de remover. Ele já buscava resultados que eu não conseguia passar nem perto de buscar. E ele realmente teve essa compreensão mecânica, química, física de todo o processo, e a partir dessa compreensão que ele alcançou e que ele conseguiu resolver N coisas ali com lixo, como eu te falei, com lixas para mármore e com óxido de sério, que é um abrasivo simples, a partir disso que a gente conseguiu desenvolver, aprimorar e chegar nas lixas de carboneto de silício da Resolvido hoje, extremamente desenvolvidas. Então, se existe hoje um processo tecnológico desenvolvido, controlado, né, eficiente, mais rápido, se esse processo existe, se os compostos com Resolvido Gold hoje existem, é porque o Carcaça, lá muitos anos atrás, ele realmente apontou a direção ali e falou: oh, gente, esse caminho aqui é melhor para fazer uma restauração mais eficiente. Ele realmente merece todas as homenagens que ele receber, porque ele pavimentou a estrada que a gente corre hoje. Fantástico, fantástico. Falar de referências no mercado é respeito, na minha opinião. E Só para um grande abraço à família do Carcaça, tá? A todo o legado que esse cara deixou, e parece que o filho dele toca o negócio até hoje, né? Pelas últimas informações que eu busquei, e enfim, parabéns. Ô, Sérgio, queria falar aqui, agora você falou um nome agora muito importante. Qual é Hum. a composição, qual é o produto que vai na composição do composto resolvido? Ó, a composição do resolvido é segredo industrial Não, você absoluto. falou um nome agora, eu sei que você não vai falar a composição inteira, mas você falou um nome E específico. falamos sobre o óxido de sério. O óxido de sério é um abrasivo muito, muito eficiente, muito eficaz no polimento de vidro. Ele tem ação mecânica e química simultâneas durante o processo de polimento, a partir do aquecimento e do uso de água. Então, você tem ali a abrasividade mais ação química juntos. E o óxido de sério, ele é o ponto de partida aí para tudo que a gente faz hoje, né? Hoje, o composto resolvido, tanto o resolvido tradicional quanto o resolvido gold, até existe óxido de sério ainda na composição, mas de maneiras diferentes no resolvido tradicional e no Gold, mas já não é mais, ele já não é mais o O principal, princípio né? Ele já não é ativo mais o, principal. isso, Ah, qual hoje é a é o diferença adjuvante. entre os 2 compostos? Basicamente, o resolvidro tradicional, ele é um composto à base de óxido de sério, ele tem óxido de sério de uma maneira predominante e mais alguns abrasivos coadjuvantes e mais também alguns aditivos que ajudam na utilização da água, ajudam a gente a ter mais tempo de máquina, retendo melhor a umidade durante o processo. Esse é o resolvidro tradicional, do potinho preto e azul, tá? O resolvidro Gold, ele já não é um composto que dependa do óxido de sério, ele já não tem o óxido de sério como ativo principal. Ele tem um óxido de sério específico, numa granulação específica, como coadjuvante, e outros abrasivos e outros aditivos que dão muito mais eficiência ainda ao composto, fazendo com que ele corte muito mais e mais rápido e a uma temperatura mais baixa também. Então, são dois produtos diferentes, ambos muito eficientes, ambos funcionam maravilhosamente bem, mas trabalham de maneiras diferentes, entendeu? Trabalham com qualidades diferentes. E é lógico que tem diferença de valor também, né? Não é à toa que o Gold é um composto mais caro, porque ele tem uma tecnologia envolvida aí que é muito avançada. Perfeito, me diz uma coisa, uma pergunta séria, tá, sem papo de cavalo para cima de mim. Dá Perfeito. certo, dá grau, dá holograma no vidro, dá diferença no vidro, o polimento? Agora, falando de maneira séria, essa é uma pergunta excelente, porque esse é um dos grandes medos, né, do profissional que entra para polir vidro. E qual que é a realidade do negócio, gente? Gerar um grau é gerar um defeito, gerar uma diferença, uma distorção é gerar um defeito. E como qualquer outro trabalho, se você utiliza a técnica correta, a técnica adequada, você não vai gerar defeito. Se você cometer um erro, você vai gerar defeito. É como até no vídeo do Papo de Cavalo eu fiz, eu estava falando esses dias no vídeo do Papo de Cavalo sobre essa parte da grau. Se um mecânico pegar para fazer um cabeçote, por exemplo, do carro, e ele errar na montagem, ele cometeu um pequeno erro na montagem, numa calibragem, num aperto de um parafuso, alguma coisa ali, ele vai criar um defeito. Mas isso não quer dizer que fazer o cabeçote vai dar defeito, porque só vai dar defeito se o mecânico cometer um erro. Então, o Correto. polimento de vidro
ele tem a mesma característica. Se o profissional for bem treinado, for aplicado, entender base e fundamentos, souber o que está fazendo, a menos que ele cometa algum erro de processo, e aí não tem o que fazer, né? Se ele cometeu o erro de processo, ele se responsabiliza, vai lá e resolve. Mas a menos que ele cometeu o erro de processo, se ele só seguir os processos direitinho, que são muito bem estabelecidos hoje, ele faz um processo de restauração, pode lixar, pode polir tranquilamente, que não gera nenhum tipo de defeito, nem holograma, distorção, nada. Uma pergunta que uma vez, um papo informal com outros profissionais a gente teve foi: chuva ácida no vidro. É indicado fazer polimento? É indicado fazer uma remoção com chuva ácida? Esse teu composto resolve essa chuva ácida ou é só para riscos? E agora eu estou te fazendo uma pergunta totalmente de leigo. É uma pergunta que o meu cliente chega para mim e faz. Augusto, estou com um monte de chuva ácida. Qual a solução mais eficaz e mais correta? Então, aqui na Resolvida a gente tem a política de evitar ao máximo o uso de produto ácido em vidro, tá? Porque ele tem a tendência de revelar de maneira brutal qualquer micro-risco que tiver no vidro. Ele vai deixar um micro-risco que às vezes nem estava visível ao olho nu, vai deixar visível porque vai deixar com fundo branco. Ele Perfeito. também, se o vidro estiver quente ou se estiver exposto ao sol, pode manchar de maneira muito séria, muito severa o vidro, criar manchas brancas muito feias. Pode causar até mesmo processo de corrosão que pode gerar distorções no vidro, tá? Chega muito carro aqui para mim com distorção no vidro causada por produto ácido, tá? Então a gente repudia muito aqui o uso de ácidos na remoção de calcificação de chuva ácida. O que eu considero e posso aconselhar com muito seguro, tanto para o robista, dono do carro, profissional mesmo, é o processo ou de polimento com a banha de carpete ou composto para remover essa chuva ácida a partir de processo abrasivo, ou até mesmo numa calcificação mais leve, né, numa chuva ácida mais moderada ou leve, pode usar um taquinho de carpete, fazer na mão mesmo, aplicar o composto ali no vidro, borrifar uma água ali no taquinho e esfregar e remover com abrasividade, com o abrasivo do composto, essa chuva ácida de maneira 100% segura, sem revelar micro-riscos, sem manchar o vidro. Se escorrer na pintura também não vai manchar a pintura nem borracha. Composto para polimento de vidro, sim, é extremamente eficiente e seguro na remoção de chuva ácida, muito mais do que qualquer produto ácido. Perfeito. Agora vamos falar disso daqui. Deixa eu abrir aqui com muito respeito, com muito carinho, tanto pelo Flávio como pela Kelly, aquela galera, gente boa pra caramba, tá aqui. Demais. Vamos abrir aqui, ó. Ó, essa camisa eu ganhei no evento desse ano, tá? Camisa. Opa, caiu o boné, faz mal. Estamos gravando, acontece. Camisa resolvido. Fala para mim o que significa essa marca, essa empresa para o Sérgio. Bom, primeiro, Carboneira, deixa eu até te contar uma coisa. Essa camisa aí, você é a única pessoa que não é interna da Resolvido que ganhou uma dessa, tá? É uma camiseta exclusiva de uso interno da diretoria mesmo, de técnicos nacionais e diretores, e no meu caso eu como embaixador, é uma camiseta exclusiva nossa para uso esse ano nos eventos. Somente nos eventos, a gente nem usa essa camiseta fora dos eventos, tá? Porque é uma comemoração nossa pela revolução que a gente criou no mercado mais uma vez esse ano com as lixas Passo 1 e Passo 2, que são cor-de-rosa. Elas são, né, a lixa Passo 1 é um rosa mais forte, a Passo 2 um rosinha mais clarinho. E então, esse cor-de-rosa acabou se tornando aí o carro-chefe nosso esse ano. E a gente decidiu levar essa camiseta para você lá em Camboriú, no Speedway Detailer, no evento incrível que você criou para a gente, em sinal do nosso carinho que a gente tem por você, porque você nos trata sempre com muito carinho, nos recebe de maneira maravilhosa. Então, poder dar essa camiseta para você foi uma forma de dizer: olha, você é parte da nossa família, você é parte do nosso time. Foi um abraço que a gente deu você através dessa camiseta aí, que ninguém mais de fora do time ganhou. E você pode Entendeu? ter certeza de uma coisa, essa camiseta, cara, tá guardada, tá aí na minha casa, não tá na minha loja. Por quê? Porque, cara, eu uso ela, às vezes, quando eu saio com a minha esposa, vou dar uma volta. Ela, você vai de rosa? Vou, vou. Eu saio com a camisa, porque eu gosto dela, tá? Só que ela tá muito bem cuidada, e para mim é uma honra receber. Mas eu quero saber da tua história dentro da Resolvido. Como começou essa história? Sérgio e Resolvido. Resolvido. Cara, posso contar a parte duramente honesta, sem floreio do negócio, aquela parte sem maquiagem mesmo da história? É Flávio, vai no seco, manda.
Seguinte, em 2022, graças a Deus, eu já realizava um bom trabalho em polimento de vidro. Eu já tinha muitos alunos, eu já desde 2021 tinha uma formação online que vinha crescendo muito forte na área de polimento de vidro, mas eu não sabia 10% do que eu sei hoje. E num belo dia, eu voltando para casa exausto no carro, cansado, eu trabalhava no delivery ainda na época, e eu voltando para casa extremamente cansado, eu recebo uma ligação Carboneiro, eu odeio que me liguem, cara. Deve ter umas 10 pessoas no mundo que podem me ligar. O resto eu desligo a ligação, assim, eu cancelo, não atendo ninguém. Não atendo ligação. Eu tenho ranço que me liguem. E o Fulvio, irmão do Flávio, um dos donos da Resolvidro, à noite já, eu moído, ele me liga para conversar comigo sobre o composto da Resolvidro que eles estavam desenvolvendo. E eu, na minha total e absoluta deselegância de cavalo, que só falta trocar a ferradura, né, que eu sou, né, da vida inteira, cara, eu fui extremamente grosseiro com o Fulvio, mas eu fui mal educado num nível ridículo. Eu me envergonho muito disso até hoje, tá? Do quanto eu fui idiota com o Fulvio naquela ligação. E mesmo assim, ele foi extremamente paciente e gentil e ainda me mandou um pote do Resolvidro de presente para que eu experimentasse e desse para ele um feedback, que eu passo para ele sobre quais seriam as minhas impressões sobre o produto. Eu, no lugar dele, não teria mandado aquele pote de jeito nenhum. No máximo, teria soltado ali uns palavrões e bloqueado do WhatsApp ou qualquer coisa assim. Mas ele ainda teve a paciência e a elegância de mandar isso para mim. E eu me surpreendi absolutamente quando eu usei o produto. Já achei muito bom, muito viável. Dei meus pitacos ali, as minhas dicas, as minhas ideias do que seria para desenvolver, para aprimorar. E dali para frente a relação foi só se estreitando, mas foi uma relação que começou assim. Eles me mandaram um produtinho de amostra, eu fui lá, testei, dei as minhas impressões e tal. Passou algum tempo, eles me chamaram para participar de um evento no final de 2022. Depois, em 2023, me chamaram para mais um evento e a coisa começou a crescer muito, ganhar muito volume entre 2022 e 2023. A Resolvido começou a ganhar muito nome, né? As pessoas começaram a falar muito sobre a Resolvido. E ali eu vi o que tinha dentro da Resolvido, que são as pessoas, porque não é a marca, né? São as pessoas que estão por trás da marca que fazem uma marca ser o que é, né? Então eu vi ali no relacionamento que estreitava cada vez mais com o Flávio, com o Fúvio, eu vi que são pessoas incríveis que estavam com uma ideia incrível de um negócio que ia mudar a vida de muita gente. E ali no meio de 2023 eu me dispus, eu me ofereci, fui lá e pedi para o Flávio e para o Fúvio para ser embaixador da marca. Não sendo ninguém, não tendo público, não tendo seguidores, não Dando tendo relevância. patada, Oi? dando patada no dono antes mesmo de. Dando patada no dono e tudo, e eles ainda assim aceitaram a minha proposta, me deixaram ser embaixador da marca, e não só me deixaram ser embaixador da marca, mas me ajudaram muito, me deram acesso a conhecimento de uma maneira que eu não imaginava que existia. Então, eu tive acesso a consultorias, eu tive acesso a cursos, eu tive acesso à indústria mesmo, ao coração da indústria. E hoje, eu representando a Resolvidro, cara, eu dou consultoria em algumas das maiores indústrias, algumas das maiores manufaturas de vidro do país. Já fomos já para a Alemanha e vamos para outros lugares do mundo também levar nossa marca, levar nossa técnica. Hoje eu tenho uma relação muito, 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 muito próxima, muito amistosa, muito feliz com a Resolvidro. Então hoje eu me sinto realmente participante de verdade, sabe? Eu sinto que eu sou parte da Eu me, Resolvidro, eu né? me, eu me Eles lembro são a quando eu Resolvidro, mas eles vi. têm mim, entendeu? Eu me lembro quando eu vi a primeira vez, uma das primeiras postagens da empresa, da marca, só me tira essa dúvida. Eles faziam fachadas residenciais. Cara, a Resolvidro, ela nasceu da Arbax, que atendia a indústria. A indústria do vidro trabalha muito para o vidro arquitetônico. Isso. Então, eles tinham muita Eu afinidade vi com o os vidro caras arquitetônico. trepados naqueles trecos, descendo de fachada de empresa, fazendo os polimentos de vidro. Eu digo, pô, esse negócio aí é pancada. Eu já não tinha coragem de fazer aquilo de lá. Eu até comentei com o Xande, nosso amigo Ale Rodrigues da Jornada de Tem um dia. Cara, esse negócio de polimento de vidro, se vier para o mercado automotivo, explode. Tá aí. Foi isso. O Flávio e o Fulvio tiveram essa visão de trazer isso com força para o mercado automotivo. E eu fui muito feliz em poder fazer essa ponte, né? Em estar ali fazendo a ponte, ligando a Resolvido, ligando a Arbax ao mercado automotivo. E aí explodiu, porque se você olhar para qualquer carro hoje, Carboneira, 30, 40% de qualquer carro é vidro. Então a gente não tinha recurso, não tinha tecnologia para cuidar desse tanto de vidro nos carros. A gente fazia o que dava com o recurso que tinha. E hoje não, a gente não faz o que dá, a gente resolve de tudo e com o máximo de tecnologia
que a gente tem disponível hoje de maneira assim, que facilita ao ponto de qualquer pessoa hoje, com um pouquinho de dedicação, um pouquinho de estudo, conseguir fazer um polimento no vidro com qualidade excelente. Uma Então, pergunta bem importante, Sérgio, que me veio à mente, que esses dias atrás eu vi numa enquete, eu não me lembro de qual local. Vidro traseiro com desembaçador. então, a externa você Afeta pode trabalhar alguma de coisa o polimento do vidro, parte externa? Sim ou não? Porque existia um comentário aonde eu vi lá: se polir e aquecer demais, estraga os filetes do desembaçador traseiro. É uma pergunta técnica, realmente, e não acho besteira, tem que perguntar mesmo. Então, eu tem que estou te perguntar. trazendo essa pergunta porque eu vi que ninguém respondeu lá no comentário. Eu sempre falo que não existe pergunta idiota. Tem idiota que não faz pergunta e depois faz cagada porque não perguntou, né? Papo de Então, cavalo, estão vendo? Papo de cavalo, texugo, é assim, tá? Continua. não tem pergunta ruim. E, de fato, você não tem nenhum problema, tá? Trabalhando no vigia traseiro, em causar nenhum tipo de dano, tá? Se você trabalhar na parte externa, os filamentos estão na parte interna. E aqueles filamentos são feitos de um condutor elétrico, um líquido condutor elétrico que é solidificado ali na superfície do vidro, e ele não é afetado de forma alguma. Mesmo que você superaqueça, mesmo que você trabalhe muito acima da temperatura operacional normal, tá? Você não vai ter problema nem no vidro do traseiro com desembaçador e também não vai ter problema se você pegar um para-brisa térmico, por exemplo. Hoje você tem vários veículos que tem o para-brisa térmico. Ele tem muitos filamentos bem fininhos, assim, que você não consegue nem enxergar direito a olho nu, no para-brisa, que aquecem o para-brisa. São carros feitos para países com neve e que tem esse sistema de aquecimento. E mesmo esse sistema de aquecimento, você pode lixar o vidro, pode polir o vidro tranquilamente, porque ele está na parte interna, ele está, no caso do para-brisa, ele está no PVB ali do para-brisa, né, que é a lâmina do meio, né, e também não tem problema. Então, o vigia traseiro lá com desembaçador, o para-brisa térmico, você pode trabalhar tranquilamente na superfície desse vidro que não vai gerar nenhum tipo de dano, mesmo que você cometa algum erro e superaqueça ainda. Bem, Sérgio, que história linda que você tem dentro da Resolvido. Que mercado fantástico que nós temos hoje, que é o mercado de polimento de vidros, a restauração. Só que faltou uma pergunta fundamental. Hoje, Hum. o que se cobra, o que dá para se cobrar num polimento de vidros? Quantos por cento do valor do vidro? Como é que é feito esse cálculo para o profissional que entra na área do polimento de vidro? Como que ele faz um cálculo base do que ele vai cobrar para polir um vidro? Ó, aí é mais um daqueles momentos que eu tenho que ser duramente honesto, né? O nosso mercado, infelizmente, Carboneira, é muito amador. Muito, muito. Na hora de precificar, infelizmente, o pessoal de estética automotiva é extremamente amador. Por quê? Por exemplo, no para-brisa, se eu colocar por porcentagem do valor do vidro, ah, eu vou trabalhar muito caro em alguns pontos, mas principalmente eu vou acabar trabalhando muito barato a maioria das vezes. Então, o principal ponto que o profissional tem que se atentar é em relação a quanto ele custa por dia, quanto ele custa por hora e quanto tempo ele leva em média para fazer um determinado serviço. Precificar polimento de vidro é igual precificar polimento de pintura, higienização, lavagem de motor ou qualquer coisa. O que deveria ser o correto? Precificar pelo tempo trabalhado, que é o custo mais alto que qualquer prestador de serviço tem. Então, não tem preço certo e preço errado, e por ser um mercado ainda jovem, também não tem tabela, não tem média de preço, tá? Então, o profissional ele tem que realmente botar a bunda na cadeira e fazer a conta de quanto ele custa, qual a margem de lucro que ele precisa ter para operar ali no azul, operar ganhando dinheiro, e aí ele define. E, inclusive, essa operação, essa conta que ele vai fazer, vai definir até que tipo de público ele vai ter. Eu, por exemplo, hoje tenho um custo operacional muito alto, a minha hora está muito cara. Então, é muito difícil eu conseguir fazer um polimento aqui no vidro de um carro popular. Por quê? Chegou aqui um Celta que custa R$ 480 para polir o para-brisa, eu sei que o meu custo hora para polir esse para-brisa vai dar muito próximo desses 480. O dono do Celta só vai fechar comigo se ele considerar realmente muito importante manter aquele vidro, às vezes, original de fábrica no carro e tudo. Se ele quiser realmente resolver, se a troca não for uma alternativa. Mas isso sou eu. Esse mesmo cara que chegou aqui em mim e não viu vantagem, às vezes, em polir o para-brisa do Uno ou do Celta, ele pode ir no meu aluno aqui 2 ruas para trás, que tem um custo operacional muito menor que o meu, e lá ser um baita negócio para ele, conseguir lá um preço, às vezes, 150, R$ 200 abaixo do meu. Quer dizer que o cara está errado porque está mais barato que eu?
Não, de forma alguma. Ele está cobrando o preço que é viável para ele. Ele, às vezes, cobrando R$ 200 a menos que eu, ele tem mais lucro do que eu, com preço mais alto, porque o meu custo operacional é bem pesado. Então, a principal coisa que eu sempre coloco para o pessoal, você tem que entender, saber, cada profissional tem que saber quanto ele custa por mês, quanto ele custa por dia, quanto ele custa por hora. E aí, em cima disso, ele vê quanto ele tem que cobrar para poder operar com lucro. E aí ele atende quem tem dinheiro para pagar ele ou quem se enquadra melhor no que ele pode fazer, entendeu? Agora, se eu estabelecer, por exemplo, que eu vou cobrar 40% do preço de um para-brisa novo, eu vou trabalhar com prejuízo se eu cobrar R$ 200. Porém, se eu cobrar 40% do para-brisa da Porsche, que eu fiz aqui esses dias, de R$ 60.000, entendeu? Pô, vai dar 20 e tantos mil reais. Quem vai querer pagar 20 e tantos mil reais para pôr o para-brisa? Entendeu? Então a gente tem que trabalhar dentro do que é realidade, do que é palpável, do que é realmente, né, de bom senso, porém mantendo sempre uma margem de lucro ali, né? Então é lógico que eu vou cobrar bem mais caro para polir o para-brisa do Porsche do que para polir o para-brisa do Celta, porque a minha responsabilidade é muito maior no Com para-brisa do Porsche, certeza. entendeu? Mas toda essa conta, a primeira base que eu vou utilizar sempre vai ser o meu custo operacional e minha margem de lucro que eu estabeleço que eu preciso para o meu negócio. A partir daí, aí a gente vai calculando e ajustando para cada caso, para cada realidade. Então, o profissional que vai entrar na área de vidro, ele tem que estar sempre com o celularzinho na mão ali, cara. Pegou um orçamento ali, cara, vai no Google, consulta quanto custa um para-brisa novo para aquele veículo, veja qual que é o seu custo, vai fazendo um meio termo, quanto tempo você leva, tá, vai fazendo a conta ali, somando tudo isso aí, e aí você vai chegar no preço ideal. Mas isso exige profissionalização, que é uma maior dificuldade do nosso mercado hoje. O pessoal não faz ideia de quanto cobrar. O cara pega uma lavagem e cobra R$ 80 para lavar um carro, porque o vizinho cobra 80. Ele não sabe quanto ele custa, quanto ele gasta de material nem nada, aí o vizinho cobra 80, ele vai lá e cobra 80 também, ou cobra 70 para puxar cliente, para rolar E cliente do aí é vizinho. que ele se quebra no meio. E é aí que ele quebra a própria Exatamente. empresa. E atenção para você, que é profissional, que ainda não entende de precificação, não entende de custo, não sabe fazer a tua gestão profissional. Em breve, aqui nessa bancada comigo, vai ter contador, vai ter pessoas aptas a te ensinar como fazer uma precificação correta. A gente já está em conversa com profissionais extremamente qualificados sobre precificação, sobre contabilidade, sobre gestão financeira. E o quão importante é, principalmente agora, nesse final de 2026, início de 2027, que aquele profissional, aquela empresa que não tiver uma gestão financeira, não tiver a parte contábil em dia, vai fechar. Nós não queremos que você Exatamente. feche suas portas. Ao contrário, nós queremos que você produza muito, tenha muita lucratividade, pague os seus impostos corretamente, com a forma mais correta possível. Então, em breve, aqui nessa bancada comigo, curso, treinamento, palestra, gestão financeira. Essa é a promessa que eu faço para quem estiver assistindo o nosso podcast. A gente vai procurar profissionais desse padrão, Sérgio. Eu acho importante, e essa é a Esse missão podcast do aqui é de Speedway. utilidade pública, cara. Esse Oi? podcast é de utilidade pública. O E seu ele vai podcast é servir de para utilidade geral, pública. não vai servir só para o pessoal da estética automotiva. Se o pessoal entender que o nosso podcast ele não está visando aqui a dois rostinhos bonitinhos, porque tirando eu sei que você não nasceu com esse dom da beleza, o pessoal morre de inveja disso daqui e tal, né? Tirando esse dom que eu tenho, que eu conquistei tudo porque eu sou bonito, as pessoas batalham lá fora no dia a dia, as pessoas lutam no dia a dia, e às vezes elas estão lutando às cegas num mercado que ele não vai te dar oportunidade para errar. E a nossa missão como evento, como profissionais de estética, como professores, que eu me identifico mais como professor do que como outra coisa, é levar conhecimento para a galera de uma forma muito prática, muito direta, muito reta, para ajudar pessoas a crescer. Esse é o meu foco, tá? E esse é o Boa. foco Perfeito. do Speedway Detailer e do podcast Speedway Detailer. Trazer profissionais como o Sérgio
que são excelentes no que fazem. Falta falar, Sérgio Boldrin, o Instagram dele, segue lá. Tem YouTube? Tenho, é Sinergia no YouTube, o nome do canal, tudo junto, Sinergia no YouTube, Sinergia no YouTube, com S ou com C? com S. Sinergia, S-I, Vai que alguém escreve com C lá e não acha. mas Sinergia. tem, tá? Mas tem. Já teve gente que procurou aqui no Instagram dizendo que não estava achando o canal do YouTube. Aí, primeiro que tem o botão no link da bio, né? No link da bio do Instagram tem o botão que dava direto pro canal. Mas tem a galera que estava digitando errado também. Então é bom que foi legal você ter mencionado, porque realmente é Sinergia com S-I, entendeu? No YouTube, tudo junto. Então, lá no YouTube tem o canal do Sérgio liberado. No Instagram tem todo um conteúdo muito inteligente, muito bem feito, apesar de o cidadão aqui ser um cavalo, um texugo para falar, é muito inteligente o conteúdo do Sérgio. Tem desafio, tem risada, tem bom humor e tem papo reto. Esse é o tipo de É, profissional que você tem que seguir. O profissional que não causa confusão e nem euforia de mercado, é o profissional que te traz conhecimento. Esse é o nosso foco. Esses são os profissionais que vamos trazer para você aqui no Speedway Detailer. Não perde. Resolvido, já está confirmado no nosso evento? 110% confirmado. Na verdade, durante o evento de 2026, a gente já confirmou para Já a 2027. Kelly e Evento o Flávio maravilhoso. já renovaram. E é assim, evento Speedway Detailer já está com as inscrições abertas para você que quer ser nosso expositor. Vale a pena ser expositor do nosso evento, Sérgio? Vale demais, é maravilhoso. Retorno financeiro. Não vamos falar só do clima bom, da vibe boa, não. Retorno financeiro maravilhoso. O mercado do sul do país é incrível e profissionais de longe, de outras regiões também vão para o Speedway Detailer. Então você consegue, a empresa consegue atingir um público certeiro, profissionais interessados. Para resolvido mesmo, eu falei no comecinho do episódio, foi maravilhosa a nossa participação e o retorno que a gente teve financeiro mesmo também foi incrível. Show! Então, compensa demais para qualquer empresa que desenvolva um trabalho sério, que ele está no evento sério, está no Speedway Detailer. Vem para o nosso evento, ainda temos vagas. A 2027, a nossa edição 2027, vem com algumas novidades e a gente já soltou, liberou geral. Então, além do espaço de estética da linha Car Care, como a gente fala, a gente vem com uma linha, com espaço novo, que é a linha de o espaço específico para você que tem indústria na parte de chapeação e pintura, repintura automotiva. Então, estamos convidando você que trabalha com chapeação e pintura também vir para o nosso evento. Vamos ter um espaço de customização. Sérgio, se prepara que a gente vai trazer muito carro fora da curva, muitas ideias legais, muitos profissionais que fazem aqueles sonhos, aqueles carros que a gente só vê na televisão. A gente está trazendo para cá, que é o setor da customização, porque tudo anda junto, Sérgio. A chapeação e pintura anda junto com o polimento, com o care, que anda juntíssimo com uma personalização. Não adianta você fazer uma baita de uma personalização e não entregar uma proteção fora da curva para o carro, tá? Não adianta nada, você vai destruir. E daí, as duas cerejinhas do bolo, que a gente gosta muito, é a pista da Speedway, que nós temos uma pista de corrida, para quem não conhece, com o kart funcionando, você pode vir, juntar tua equipe, juntar tua empresa, fazer um evento só para os teus clientes no kart aqui da Speedway. Você pode fazer e desafiar todos os teus amigos aí pro kart, uma corrida de kart. Você vai ter o drift rolando. Sérgio, o drift é só profissa. Os melhores pilotos do Brasil estão aqui. A gente está falando aqui de Barba, a gente está falando de Márcio Cabeça, a gente está falando do Dudu, a gente está falando. Cara, é muita gente, do Marcelo, estamos falando aqui do Jorge. Cara, é só profissional, pancada. E daí, para finalizar, ano que vem eu vou realizar de novo uma coisa que eu já realizei. Muita gente duvidou. Em 2023 eu disse que eu ia parar Balneário Camboriú.
eu parei em Balneário Camboriú com 95 Mustangs na orla da praia durante quase Nu! 1 hora e meia, um desfiles de 95 Mustangs. Meu pai. 2027, o desafio é para você que tem muscle car, motor V8. Serve Mustang, serve Camaro, serve Dodge, serve Chevette, serve Plymouth americano. Eu quero parar Balneário Camboriú e eu vou fazer uma arena específica para você, com show de banda, com gastronomia, com bebida, com tudo aquilo que o pessoal do Muscle quer e gosta. Se prepara que 2027 a gente vem com força. É isso, Sérgio. Maravilhoso. Obrigado, Carboneira. Obrigado pela honra que é poder participar aqui, representar a Resolvido, representar a indústria e poder comunicar para os profissionais tanta coisa boa que a gente vem trazendo, principalmente aqui, junto com você. Sempre uma honra muito grande poder estar aqui, participar aqui e trazer coisa boa num lugar tão bom. E fica o convite. Speedway Detailer não é só 3 dias no ano. A Resolvido tem entrada franca aqui para qualquer dia do ano. Basta a gente se organizar, vir dar um treinamento resolvido para a região sul. O espaço está aqui, é cedido sem custo. É só vir, é só marcar comigo. Eu tenho o meu estúdio, eu tenho toda a estrutura para você poder ministrar o curso para a galera do sul, aqui da região, Balneário, Floripa, Itapema, Meia Praia, Blumenau. Reunir essa galera aqui na Speedway, a gente faz um churrasco, faz uma corrida de kart, e está aqui o espaço para você vir ministrar um curso aqui. Você disse que você não se viaja muito, eu vou te fazer viajar, grandão. Boa, bora desenrolar. Vamos colocar a data e fazer acontecer. Esse é o nosso podcast, focado em você, focado no teu crescimento. Obrigado. Assiste, segue, compartilha, assina o sininho aí, ó. Fazer esse sininho tocar a hora que o nosso podcast estiver no ar. Compartilhe que a gente quer o teu sucesso. Valeu? Obrigado, Carboneira. Galera, quem chegou até aqui, valeu. Beijão, meu irmão. Beijo, gato. Se cuida, viu? Uma honra e um prazer absoluto estar aqui, viu? Deus abençoe muito.